Boa noite a todos, irmãos na fé em Cristo Jesus. Chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto de hoje e queremos iniciá-lo cantando o hino Grande Deus, o teu louvor, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remida em tua luz, possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus e iniciamos este nosso momento lembrando as palavras do Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje para celebrarmos este culto, e o calendário da Igreja Cristã marca neste final de semana o Domingo da Santíssima Trindade, onde nós iremos meditar e lembrar com mais intimidade, com mais detalhes sobre o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E para iniciarmos, nós queremos invocar o nome de Deus, e hoje nós iremos fazer conforme a projeção, utilizando as palavras das explicações do Credo Apostólico, dos 3 artigos elaboradas pelo doutor Martinho Lutero. Em nome de Deus Pai, que criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gados e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e guarda-me de todo mal. E tudo isto faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. em nome de Deus Filho Jesus Cristo, Que me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou, me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. em nome de Deus Espírito Santo, Que me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons,
santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas no Teu amor Tu enviaste Teu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar na cruz, derramando o Seu sangue e assim perdoando os nossos pecados. Pela ação do Espírito Santo através da Tua palavra, Tu nos apontaste os nossos erros e nos levaste ao reconhecimento dos pecados e ao arrependimento. Arrependidos destas nossas falhas, nós podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o dia de hoje é o salmo de número 8. Fazemos a leitura de forma alternada. Oficiante lê os versículos ímpares, congregação lê os versículos pares, e lemos todos em conjunto o último versículo, conforme a projeção. Salmo de número 8, após a leitura do salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ó Senhor, Senhor nosso, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a Ti chega até o céu. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que Tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a Ti mesmo e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também. Os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
Todo-Poderoso e Eterno Deus, que deste-nos a graça de conhecer a glória da eterna Trindade pela confissão da verdadeira fé e de adorarmos a unidade no poder da majestade divina, mantém-nos firmes nesta fé e defende-nos de todas as adversidades. Pois tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que vives e reinas, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Nesse momento nós queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4 do capítulo 2, a primeira parte do versículo 4. Então nós temos o relato hoje da criação do mundo. Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 1, até a primeira parte do versículo 4 do capítulo 2, onde encontramos assim registrado. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separar o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves, e Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós,
que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Até aqui as palavras da leitura de Gênesis para o culto de hoje. Segunda leitura encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, a primeira parte dele, depois dos versículos 22 a 36. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, primeiro a primeira parte do versículo 14, depois lemos dos versículos 22 a 36, onde encontramos assim registrado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como lhe havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés.
Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui as palavras da leitura de Atos para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Santo, 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 Deus Onipotente. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus eterno e infinito e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste a Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Evangelho para o culto de hoje, as quais encontramos registradas nas últimas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, e este texto também servirá de base para a reflexão de hoje. Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, onde encontramos assim registrado: Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estas são as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Podeis sentar. Cantaremos o hino Ide por todo o mundo, e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigir para a escola bíblica, hoje com a professora Miriam. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou sobre a morte triste.
ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Toda criatura, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Como dito no início do culto, hoje nós estamos celebrando o domingo da Santíssima Trindade, onde nós lembramos, onde nós testemunhamos a Trindade do Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo que racionalmente não conseguimos compreender como isso acontece, o que isto significa, mas espiritualmente nós cremos nisso. Nós sabemos que isto é a verdade revelada por Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é assim: Pai, Filho e Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, nós temos um momento do texto conhecido como a Grande Comissão, onde Jesus comissiona e envia os discípulos para fazerem discípulos de Jesus. E a forma que Jesus escolhe está colocada ali no versículo 19 e 20, onde diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Fazer discípulos batizando e ensinando, ou ensinando. Este é o meio pelo qual os discípulos de Jesus são formados. E isto é um trabalho que foi dado aos apóstolos, aos discípulos, e logo, consequentemente, este trabalho é estendido para toda a igreja. Aliás, até deveríamos trocar esta palavra de trabalho para privilégio. É um privilégio nós podermos participar na formação dos discípulos de Jesus, quando Deus nos usa para isso. Por isso, destaquei aqui como um tema para este momento, seguir as ordens de Deus. E aí eu utilizo duas palavrinhas que aparecem tanto na nossa tradução, uma delas, e a outra aparece na tradução de Almeida: ide, ou vão. Seguir a ordem de Deus quer dizer ide, quer dizer ir, quer dizer fazer o que Deus nos orientou a fazer. E é muito importante entendermos qual é o nosso papel aqui neste mundo. Até no slide aqui nós temos duas imagens que mostram isso. Primeira delas, a coroa de espinhos, onde há a frase: todos precisam saber. Saber o quê? Que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Todos precisam conhecer esta mensagem. E você, eu, todos que conhecemos esta mensagem, precisamos falar. É o que está escrito ali. Você precisa falar de Jesus. Você precisa testemunhar do Salvador, porque você, a partir do momento que recebeu a fé em Jesus, seja no batismo, seja pela palavra, você também recebeu este mesmo comissionamento que os discípulos receberam. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Podemos até olhar isto, olhamos a outra imagem ali que tem as pegadas e pensamos, temos que ir longe, pois diz aqui,
vamos a todos os povos do mundo. Mas o que significaria ir a todos os povos do mundo, sair da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, se nós não testemunhamos, falamos e fazemos seguidores dentro do nosso lar? Nós temos que começar a produção de seguidores de Jesus dentro do nosso lar, nas paredes da nossa casa. Falarmos de Jesus ali, lembrarmos que somente Cristo é o nosso Salvador, que existe somente um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o Deus Criador que criou o mundo, conforme nós ouvimos no relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, o qual, como cristãos, nós não questionamos isso. Muitas vezes nós nos perguntamos, como deve ter sido isto? Deus fazer a matéria que nós conhecemos e que para nós faz parte do nosso dia a dia, aparecer do nada. Deus dizer, haja luz, e de repente, puf, apareceu a luz. Deus fazer a separação entre as águas e dizer, uma parte vai ficar para cima, a outra para baixo. Deus fazer brotar do chão as ervas, as árvores. Deus fazer aparecer milhares e milhares de peixes no mar, apenas com a sua ordem. E aí nós devemos pensar nisso. Deus fez aparecer tudo isso com a sua palavra, e infelizmente nós cristãos muitas vezes negligenciamos esta palavra e esta ordem. E tudo isso por causa do pecado que entrou no mundo. Por causa do pecado, nós somos rebeldes contra Deus. Por causa do pecado, nós desmerecemos a cruz de Cristo, o seu sacrifício, a sua coroa de espinhos, e preferimos as coisas deste mundo. Hoje cedo, conversando com os confirmandos, até várias vezes eu falei, se nós negligenciamos a palavra de Deus, se nós estamos longe de Deus, nós estamos perto de quem? E todas as vezes eles responderam corretamente, estamos perto do diabo. Quanto mais eu me afasto do Senhor, mais perto do inimigo eu estou. E estar perto do diabo significa estar rumando para a condenação eterna. Por isso, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que nos apegar a ela. Belíssimas as palavras do hino que nós cantamos em preparação a este momento. Vou novamente ler estas palavras para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta primeira frase aqui já nos traz uma coisa importante. Tem um dito popular que todos são filhos de Deus. Mentira. Todo ser humano é criatura de Deus. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, esse sim é um filho de Deus. Porque ser filho de Deus significa ser adotado por Deus. E a nossa adoção ocorreu através do nosso Salvador. Logo, por causa desta frase do hino aqui, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas que conhecemos. Pois todos nós somos criatura de Deus. Todos são alvo da pregação da palavra de Deus. Mas somente é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Depois diz assim, Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Que maravilha isso. Sabermos que Deus envia Jesus, Deus Pai e Deus Filho, aqui manifestados. A ação de Deus com o propósito de nos libertar, de nos salvar,
nos tirar da escuridão, das trevas, nos livrar da condenação eterna. E Cristo, quando ressuscita, nos é dito que Ele triunfa sobre a morte. Talvez o maior medo da maioria das pessoas seja a morte. E Cristo já triunfou sobre a morte. Por isso não precisamos ter medo da morte. Para nós, até eu diria que a morte seria uma das coisas mais abençoadas que ocorreriam, pois nós iríamos estar ao lado do nosso Deus. Depois, na segunda estrofe é dito: tu que agora conhece, tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão, vai então e ensina, Cristo é a salvação que tira da escuridão. Vejam, esta pergunta ela tem que estar presente na nossa vida. Eu conheço o perdão de Deus. Eu sou perdoado por Deus. Eu vivo este perdão. Será que eu sinto pelo meu irmão? Será que eu quero perdoá-lo? Será que eu quero que ele viva no perdão? Será que eu quero que ele conheça a Jesus? E a resposta deve ser sim, eu quero. Eu quero perdoar o meu irmão, eu quero perdoar qualquer pessoa ao meu redor, porque Deus me perdoou. Por isso eu tenho que proclamar a palavra de Deus. Eu tenho que confrontar as pessoas com os seus pecados. Eu tenho que ensinar do Jesus Salvador. Por isso é dito no hino: vai então e ensina, testemunha, fale. Cristo é a salvação. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Somente Cristo é a salvação que nos tira da escuridão. E isto é maravilhoso. Por isso nós devemos fazer uso dos meios que Deus nos deu para a propagação do Evangelho e para a ação de Deus Espírito Santo na vida das pessoas. E aí eu vou recorrer ao reformador da igreja, o Dr. Martinho Lutero, para ler um comentário dele sobre o versículo 19, falando sobre o batismo, onde o evangelista Mateus escreveu: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lutero diz assim, nestas palavras de Mateus 28:19, assim como nas de Marcos 16:16, onde é dito: quem crer e for batizado será salvo, deves notar que temos um mandamento e a instituição de Deus. Não se duvidará, pois, que o batismo é coisa divina, que não pensada e inventada por homens. Pois assim como posso dizer que nenhum homem urdiu em sua cabeça os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso, que ao contrário o próprio Deus revelou e deu, da mesma forma também posso exaltar o fato de que o batismo não é brincadeira de homens, senão que é instituído pelo próprio Deus. Ademais, é ordenado séria e rigorosamente que devemos ser batizados sob pena de não sermos salvos. É por isso que mais combatemos e lutamos, já que ao presente o mundo se encontra tão cheio de seitas que clamam ser o batismo coisa externa e que coisa externa de nenhuma utilidade é. Mas seja coisa externa quanto for, aqui todavia temos a palavra e o mandamento de Deus que institui, funda e confirma o batismo. Pois assim rezam as palavras: ide, batizai, não porém em vosso nome, mas em nome de Deus. Lutero nos exalta aqui que o batismo é uma instituição divina. O batismo é um meio que Deus nos deu, nos privilegiou de termos contato com a sua palavra,
onde o Espírito Santo age em nosso coração, onde brota a fé que nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos buscar e nem conseguimos obter por nossa própria força ou razão, conforme Lutero explicou no 3º artigo do Credo. Por isso, como cristãos, nós devemos sempre lembrar estas palavras de Jesus e esta explicação de Lutero, a importância do batismo para o testemunho do Evangelho. Porque muitas pessoas, infelizmente, ao nosso redor, querem rebaixar o batismo como ação humana, como uma coisa externa, e não é. Para nós, o batismo é uma das coisas mais sérias que a igreja cristã tem. Por isso, nós sempre devemos valorizar e lembrar o privilégio que Deus nos dá de podermos batizar. Batizar para fazer seguidores. E além de batizar, Deus nos diz, também façam seguidores ensinando. E aí nós nos perguntamos, quem deve ser batizado e quem deve ser ensinado neste fazer discípulos? Quem deve ser batizado é quem não pode ou não consegue ser ensinado. Quem não consegue aprender, quem não consegue entender isto. Logo, nós pensamos nas nossas crianças e lembramos que as nossas crianças, principalmente os nossos bebês, eles não podem ser ensinados. Então, o meio pelo qual Deus escolheu, ou Deus nos ordenou fazer discípulos, é através do batismo. Se eventualmente passa-se o tempo de ser batizado, antes do batismo deve ser ensinado. Caso de adultos e crianças que já têm um pouquinho mais de consciência. Mas devemos nos focar aqui mais a fundo sobre o que Deus nos diz a mais disso. Não apenas no fazer discípulos. Novamente eu volto para a palavra, vão, ide. Esta ordem de Deus, nós devemos cumpri-la com alegria. Devemos saber que é um privilégio sermos representantes de Jesus aqui neste mundo. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é explicado, aplicado da seguinte maneira. Cristo comissiona seus discípulos a ir e fazer discípulos de todas as nações por meio do batismo e do ensino. Cristo promete estar conosco e é Ele quem faz discípulos por meio do nosso batizar e ensinar. Hoje, lembre-se do seu batismo e da sua confirmação na fé, que são preciosas bênçãos para os discípulos do Senhor. Seu amor e cuidado por nós renovam-se a cada manhã. Um destaque que eu faço desse texto é Deus, é Cristo quem faz discípulos por meio do nosso batizar e ensinar. Não somos nós que fazemos discípulos, apesar de termos esta ordem, vão e façam. Mas a ação é de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo que age através do nosso testemunho. O Espírito Santo que nos move a falar da maravilhosa obra de Deus em nossa vida, começando lá na criação, passando por toda a proteção de Deus registrada no Antigo Testamento, depois em Cristo, nosso Salvador, o clímax dessa história, o ápice da ação de Deus, e depois por toda a ação dos discípulos, dos quais eu e vocês somos parte. Sim, somos discípulos de Jesus e devemos ir e fazer mais discípulos, sabendo que Deus age através de nós. E de novo eu vou recorrer a mais uma citação de Lutero, falando agora dos versículos 18 a 20, um pouquinho mais longa essa citação, mas é muito importante. Quando Cristo ordena que seus apóstolos proclamem e difundam sua palavra e sua obra,
ouvimos e vemos a Ele mesmo, e portanto também a Deus Pai, pois eles tão só proclamam e difundem a palavra que ouviram da boca dele e apontam exclusivamente para ele. É assim que o processo continua. A palavra é transmitida a nós mediante autênticos bispos, pastores e pregadores que a receberam dos apóstolos. Dessa maneira, todos os sermões proferidos na cristandade devem remontar a este único Cristo, e o clero deve mostrar que as palavras e as obras de seu ministério no cristianismo, independentemente se sua pessoa é boa ou má, são as obras e as palavras de Cristo. E todos ensinam desta maneira: não deves olhar para mim ou seguir a mim, mas deves atentar unicamente para aquilo que ele diz ou mostra, através de mim, pois esta não é minha palavra, mas é palavra de Cristo. O batismo e o sacramento que administro não são meus, mas o batismo e o sacramento dele. O ofício que desempenho não é meu, mas o ofício do Senhor. Porém, como são a palavra e o batismo de Cristo, também são a palavra e o batismo do Pai, pois ele diz: aquilo que digo e faço, não o faço por mim mesmo, mas na autoridade do Pai que habita em mim. Ou seja, tudo que nós fazemos, seja pastoralmente o pastor, seja cada um de nós individualmente, devemos apontar para o Cristo Salvador, pois é palavra do Senhor. Nós falamos o que Cristo nos ordena, e nós devemos receber estas palavras como se fossem palavras de Cristo. Mas como eu sei que é uma palavra de Cristo? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso estudá-la, eu preciso estar, como diz o lema da nossa igreja para este ano, enraizado e edificado em Cristo. Eu tenho que tê-lo como meu fundamento, a minha casa na rocha e não na areia, pois virão diversas chuvas de diversas doutrinas, ensinamentos de diversas seitas que irão derrubar a minha vida espiritual se eu não estiver apegado e firmado a Cristo como meu Salvador. Por isso, queridos de Cristo Jesus, hoje que celebramos o domingo da Santíssima Trindade, queremos lembrar do privilégio que é podermos servir a este Deus, o privilégio que é podermos seguir as ordens de Deus. Quando nós ouvimos ide, quando nós ouvimos vão, nós devemos ir, mas não pensando que eu tenho que anunciar lá longe. Deus me colocou num lar, Deus me colocou numa família, Deus me colocou num bairro, Deus me colocou numa igreja, e é lá que eu tenho que anunciar a palavra, é lá que eu tenho que testemunhar, é lá que eu tenho que falar de Jesus, que eu tenho que viver a fé salvadora, para que mais pessoas com quem eu convivo e que porventura eu amo, também tenham a certeza da salvação eterna. Porque nós devemos sempre lembrar, infelizmente, quem não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, está longe de Deus. E longe de Deus está longe da salvação. Por isso, se nós queremos que as pessoas ao nosso redor tenham a mesma salvação que nós temos, nós devemos falar, devemos proclamar, devemos ir e compartilhar o amor de Deus. Aí sim, depois que nós conseguimos proclamar a palavra de Deus, aonde nós estamos, podemos dar passos mais largos, podemos ir para outros lugares. Mas também que isso não seja um motivo de nos acomodarmos somente onde nós estamos. Nós devemos ir e falar de Jesus e saber, conforme Ele nos prometeu, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Cristo está conosco e assim nós podemos ter a certeza
que nós somos privilegiados e abençoados por seguir as ordens de Deus. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento nós iremos confessar a nossa fé e, como de costume, no domingo da Santíssima Trindade, nós utilizamos o credo atanasiano. Ele é um credo um pouquinho mais longo, uma confissão de fé mais longa, e nós usamos esta versão que foi adaptada pelo pastor André Schneider, que vem a simplificar algumas palavras utilizadas aí no credo atanasiano. E ele, por ser um credo mais longo, também ele é feito de forma alternada, para que se torne uma coisa um pouquinho mais leve no confessar da nossa fé. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em sua totalidade e pureza, sem dúvida morrerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas da Trindade, nem repartindo a importância divina. Pois é uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade divina. Igual ao Pai é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. A grandeza do Pai não pode ser medida. A grandeza do Filho não pode ser medida. A grandeza do Espírito Santo não pode ser medida. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Do mesmo modo, não são três incriados, nem três deuses com uma grandeza que não pode ser medida, mas um único incriado e um único Deus grande, a ponto de ser humano algum conseguir medi-la. Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são três todo-poderosos, mas um único todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não são três deuses, mas um único Deus. Deste modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são três senhores, mas um único Senhor. Visto que, segundo a verdade cristã, nos importa confessar cada pessoa por sua vez como sendo Deus e Senhor, é-nos proibido pela fé cristã dizer que há três deuses e três senhores.
O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas deles procede. Logo é um único Pai, não são três pais. Um único Filho, não são três filhos. Um único Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma maior ou menor. Mas todas as três pessoas sempre existiram e são iguais entre si. De modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a trindade na unidade e a unidade na trindade. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim da trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente de que nosso Senhor Jesus Cristo veio como verdadeiro homem aqui neste mundo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus igual ao Pai, gerado antes dos tempos, e ser humano igual à sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito e homem perfeito, que viveu com um corpo humano e tinha uma alma racional. Igual ao Pai segundo a divindade e menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são dois, mas um único Cristo, um só. Não porque se transformou em ser humano, mas porque pelo propósito divino precisou assumir o lugar dos seres humanos para cumprir a lei, sofrer e morrer em nosso lugar. É de fato um só, não porque se misturou a divindade com a humanidade, mas porque pelo propósito divino Jesus se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Pois assim como o ser humano é formado de alma e corpo, assim Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens hão de ressuscitar com os seus corpos e dar contas de seus próprios atos. E aqueles que, movidos pela fé, fizerem o bem, irão para a vida eterna. Mas aqueles que se desviaram do caminho e fizeram o mal, vão para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade, não poderá ser salvo. Congregação, pode sentar. Neste momento nós prosseguimos com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo. Também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje eu destaco o versículo 28, de Atos, capítulo 2, onde diz assim: Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Deus é quem nos ensina, Deus é quem nos conduz, Deus enche a nossa vida de alegria por sabermos que nós temos a salvação eterna. E esta é a razão de nós ofertarmos, para que esta palavra também possa conduzir outras vidas ao reconhecimento de Jesus como seu Salvador e fortalecer as nossas vidas através do trabalho da igreja aqui no mundo. Durante nós cantamos o hino Te Agradeço. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus.
te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por tudo, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nesse momento queremos falar com nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, orarmos pelo seu Hermindo Krieger, ele é cunhado do Arno, mora em Santa Rosa, então foi nos enviado este pedido. Agradecer a visita do Anderson, irmão da Adriana, filho da Dona Loura e da Cleonice, e pedir que Deus esteja sempre protegendo eles na estrada. Também a família Pedroso agradece pelas bênçãos recebidas. Também queremos colocar em oração a congregação de Cuiabá, congregação Paz. Hoje está ocorrendo a instalação do pastor Lucas Barbosa. Então pedirmos que Deus esteja abençoando tanto a congregação como o pastor neste momento e neste novo caminhar aí da congregação e do pastor Lucas. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, tudo mais que nós queremos colocar a Deus em oração, nós o faremos com as palavras do Pai Nosso. Querido e grandioso Deus, amado Pai, amado Filho e amado Espírito Santo, obrigado, porque Tu sempre estás a olhar com muito carinho para conosco. Tu envias a Tua palavra para que os nossos corações possam ser amolecidos pelo agir do Espírito Santo e assim confiarmos e dedicarmos a nossa vida a Ti. Querido Deus, abençoa sempre o trabalho de todas as igrejas cristãs em todo o mundo, para que o Teu Evangelho seja proclamado com pureza, com alegria e com firmeza. Queridos Senhor, aqueles que eventualmente distorcem algum ponto do Teu ensino, que possam reconhecer este erro e que possam mudar os seus ensinamentos, para que proclamem a Tua palavra. E eventualmente, Senhor, se nós assim o fizermos, esteja a habitar em nosso coração para nos conduzir na pregação pura do Teu ensinamento. Também, querido Deus, queremos Te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nos unimos com a família Pedroso para agradecer pelas bênçãos recebidas por eles. E também, Senhor, pedimos que continues a nos fortalecer e nos abençoar sempre para estarmos em contato com a Tua palavra. Que estas bênçãos que nós recebemos em nossa vida não sejam motivos de nos afastarmos de Ti. Que nós não fiquemos encantados, seduzidos por todas as coisas que acontecem em nosso mundo, a ponto de deixarmos de estar nos reunindo para Te cultuar e para agradecer. Querido Deus, nos unimos com a congregação Paz de Cuiabá para Te agradecer pelo envio do pastor Lucas para ser o pastor desta congregação. E pedimos, Senhor, que Tu estejas a abençoar o momento hoje da sua instalação, como bem todo o seu trabalho.
a ser desenvolvido nesta congregação, nesta cidade. Por isso, Senhor, pedimos que estendas a tua mão e abençoe tanto a congregação Paz como o pastor Lucas. Também, Senhor, te agradecemos a visita do Anderson, da Cleonice, para a Adriana, para a Dona Loura. Continue, Senhor, a abençoá-los, continue, Senhor, a protegê-los, principalmente enquanto eles estiverem na estrada, a trabalho, nas viagens, para que possam sempre estarem protegidos por Ti. E também, Senhor, te agradecemos todos os momentos de convívio que puderam ter com a sua família aqui em Primavera. Também oramos por todos que passam por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. E de maneira especial oramos pelo Hermindo Krieger, cunhado do Arno, para que Tu estejas a abençoá-lo e fortalecê-lo. Também, querido Deus, queremos orar pelas nossas autoridades, pelo nosso país, pelo nosso mundo. Esteja, Senhor, abençoando todas as autoridades, sejam elas em âmbitos municipais, estaduais ou nacionais, para que possam reconhecerem que a autoridade é um representante Teu aqui neste mundo e devem se portar como tal, buscando sempre o melhor para todos aqueles que estão sob Sua autoridade. E lembrando, Senhor, que todas as autoridades, no dia que Tu voltares, irão prestar contas do que utilizaram ou como exerceram esta autoridade aqui neste mundo. Assim sendo, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossa vida e pedimos que continues a nos abençoar. E o mais que pesa em nossos corações, queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana, devidamente instruídos na sua doutrina e prontos, preparados para participar desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem num outro momento com o pastor. Primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado.
de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os lugares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Senhor, te
O apóstolo Paulo, ao enviar a sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunhamos Jesus quando celebramos e participamos da Santa Ceia, e devemos mostrar isto ao mundo, proclamando que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com nosso Deus em oração. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo perdão e pelo fortalecimento da nossa fé que Tu nos conferiste neste momento de culto. Abençoa-nos, Senhor, para que testemunhemos sempre a Tua palavra, para que mais pessoas possam conhecer o doce Evangelho que nos tira das trevas e nos leva para a Sua maravilhosa luz, e que através da Tua palavra, Tu nos mantens no caminho que leva à vida eterna. Por isso, querido Deus, utiliza-nos para anunciar a Tua palavra e compartilhar o Teu amor a todos que estiverem ao nosso redor. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente, chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, ao nosso momento de culto, tanto congregados como visitantes, tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Lá ao fundo nós temos um informativo com as programações do mês de junho. Amanhã, 9 horas, nós teremos reunião de diretoria. Terça-feira, estudo do grupo Adoração, às 19 horas, na residência do Etamir Fortunato. Sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos. 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos. Ainda não temos ninguém para o lanche. E às 19 horas, o nosso próximo culto. No próximo domingo, dia 11, 9 horas, nós teremos culto no bairro Coab Jaime Campos. Foram 2 meses que não tivemos. Sempre teve atividade nesse domingo. Então, nesse final de semana seguinte, teremos novamente o nosso culto lá. Mais uma oportunidade, eventualmente, para quem não pode vir no sábado à noite. Então, domingo de manhã temos o culto lá. E 17 horas e 30 minutos, temos nossa reunião de jovens. São esses nossos avisos. Presidente, alguma coisa? Não? Então, desejamos que Deus os leve, vos traga de volta para nosso próximo culto. E concluímos cantando o hino Pai por Teu Filho Salvador, esse nosso culto celebrando a Santíssima Trindade. Que Deus abençoe a todos. Pai, por Teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do Teu amor. Pai, santifica o nosso ser, conduz-nos conforme o Teu querer. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o Teu Filho nos uniu no Calvário, sua luz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai.